queridos estudantes, professor Lucas aqui, e hoje vamos aprender um pouco mais sobre o Oriente Médio, mais uma aula do projeto Estudare. E falando de Oriente Médio, eu escolhi um tema muito específico, porque vocês vão ver que o Oriente Médio mais à frente, ele é cheio de confusões, é cheio de pormenores. Seria muito abuso da minha parte, seria muita ousadia querer falar sobre o Oriente Médio numa aula só, correto? Nós temos ali guerra do Iraque, guerra no Irã, Revolução Islâmica, temos tudo quanto é tipo de revoluções, Primavera Árabe, em levantes populares de todos os lugares, certo? Então seria muita ousadia querer tratar do Oriente Médio numa aula só. Por isso vou tratar de um tema específico que está inserido no contexto Oriente Médio, certo? E é justamente esse, Israel e Palestina. Por que eles brigam tanto? Perfeito? Então aqui acima temos a bandeira do Estado de Israel, com uma estrela de Davi ao centro, e aqui abaixo temos uma bandeira da Palestina, correto? Dando sequência então e início à nossa aula. Vamos aprender qual é a região que estamos realmente falando. Essa é a região do Oriente Médio, perfeito? Os países encoloridos são os que são considerados pertencentes ao Oriente Médio. Então, a oeste, nós vamos ter os dois países que estamos, os dois estados, porque vamos ver que a ONU e a maioria dos países não reconhece a Palestina como um estado, perfeito? Israel, sim, é reconhecido como um estado. Então, Israel e Palestina, dois estados. O Brasil reconhece a Palestina? Reconhece, perfeitamente. Ele não tem relações diplomáticas com a Palestina, mas ele reconhece o Estado palestino. Perfeito? Temos o Líbano, temos a Síria, onde vocês provavelmente viram nos noticiários nos últimos anos as ações do Estado Islâmico, que era nada mais do que um grupo terrorista que procurava construir um califado, ou seja, um Estado realmente onde todos ali seguissem a Sharia, a lei islâmica. Perfeito, galera? Temos o Iraque, famoso pela invasão, que os Estados Unidos invadiu o Iraque, perfeito? Após os atentados de 11 de setembro. Maravilha? Os Estados Unidos também invadiu o Afeganistão, correto? Atrás do Bin Laden e tal, mas é uma invasão mais recente e agora, aos poucos, os Estados Unidos está se dando tchau do Afeganistão, perfeito? Temos a Jordânia também, e a gente vai ver que a Palestina ela é também reconhecida ou conhecida como Cisjordânia, porque ela é uma faixa de transição ali entre Israel e a Jordânia, então a Cisjordânia, perfeito? A gente vai ter a Arábia Saudita, importante, um país riquíssimo, e onde vão estar as duas cidades principais para o Islã, perfeito? Que são Meca e Medina, ok? Meca, onde eles se reúnem e tal, todo seguidor da religião islâmica, ele deve ir uma vez na vida a Meca, perfeito? Temos o Iêmen ao sul, que passa por uma guerra civil, por isso que eu falo, gente, o Oriente Médio, ele é um emaranhado de situações assim que ocorrem ao mesmo tempo, que já ocorreram, perfeito? Para a gente entender eles é um pouquinho complicado. E aqui a gente vai ter também países riquíssimos, os países famosíssimos pela sua abundância em petróleo, por exportar muito petróleo. Dando sequência então à nossa aula, esses países que são riquíssimos por exatamente exportar muito petróleo, são os países que vocês vão ver ali, que vai ter sempre um prêmio de Fórmula 1, no Catar, no Kuwait, nos Emirados Árabes Unidos, a famosa Dubai, nós temos lá uma cidade construída no meio do deserto, certo? Perfeito? Mas a gente tem que também observar ali que em Dubai, isso é uma questão para se discutir mais à frente, muitos dos trabalhadores ali vivem em condições paupérrimas, perfeito? Muitos trabalhadores indianos ali, do sudeste asiático, vieram para construir Dubai, certo? É um luxo total aquela cidade, mas também precisamos observar esses trabalhadores, certo? Que vivem na miséria, muitas das vezes, em Dubai, ok? Temos ali nos Emirados Árabes Unidos a cidade de Dubai, famosíssima, perfeito? Então temos Catar, temos o Kuwait, e a leste, no Oriente Médio, a gente vai ter um país aí que é muito falado, muito conhecido, que é o famosíssimo Irã, cuja capital é Teherã. E o Irã é muito conhecido porque
está enriquecendo urânio para a bomba atômica, certo? Países como França, Estados Unidos, Rússia possuem bomba atômica, muitos outros, na verdade, países possuem a bomba atômica, China, enfim, mas não querem deixar o Irã ter a sua bomba atômica, certo? Eles têm muito medo do Irã por ser um país islâmico e por ser justamente uma teocracia, onde o chefe religioso também é o chefe de Estado, perfeito, galera? Então eles acham que eles seriam muito agressivos, aplicariam coisas do Islã, medidas até terroristas, de certa maneira, perfeito? Então nós vamos ter aqui a sudoeste o Mar Vermelho, o famoso Mar Vermelho, onde Moisés abriu, certo? Na Bíblia está escrito isso lá no Pentateuco, na Bíblia, que o Pentateuco também é o mesmo livro que corresponde à Torá, certo? O livro sagrado para os judeus. Perfeito, galerinha? A gente vai ter ali a passagem no Canal de Suez, aqui não está bem destacado, mas ali no Egito, perfeito? A gente vai ter o Canal de Suez construído pelos franceses séculos atrás e que deu todo aquele problemão há alguns dias com o navio encalhando, certo? Então, muito do petróleo que se usa no mundo, ele sai do Golfo Pérsico, passa aqui pelo Mar Arábico, entra no Mar Vermelho, atravessa o Canal de Suez, entra no Mar Mediterrâneo e aí é distribuído para a Europa e para os Estados Unidos principalmente, ok? São os maiores importadores de petróleo dessa região. Perfeito, galerinha? Então, vamos lá, dando sequência. Para entendermos essa treta, então é preciso a gente voltar uns 2000 anos atrás, antes de Cristo, onde tinha esse nosso camarada lá, conhecido como Abraão. Abraão, o que ele era? Era um pastor da região ali de Ur, na Caldeia, certo? E ele recebeu uma revelação divina que deveria ocupar uma terra, e essa terra seria Caná, perfeito? Caná ou Canaã, perfeito? Que é onde a gente observa hoje o Estado de Israel e o Estado palestino, certo? A região onde há conflitos. Por quê? Por que eu voltei no Abraão? Porque ele é o pai de todos, ele é o pai das três religiões monoteístas, das grandes três religiões monoteístas, cristianismo, judaísmo, islamismo, ele é o grande patriarca, perfeito? E o Abraão, ele vivia nessa época aqui, contextualizando, né? Ele vivia na época da lei de Italião, que muito provavelmente você já ouviu, eu não vou me alongar nela aqui. Então a gente tinha lá, na Babilônia, né? Perfeito? O menino malvadão aqui, o nosso queridíssimo Hammurabi, que cunhou o Código de Hammurabi, o código de leis mais antigos da humanidade. Perfeito, galera? Onde tem aquela famosa frase, né? Olho por olho, dente por dente, né? E em alguns países isso ainda é uma realidade, certo, galera? Ainda se aplica a lei de Italião, perfeito? Mas por que ele fez todo aquele percurso que eu mostrei naquele mapa lá? Esse percurso gigante saiu da terra dele, porque exatamente era uma terra prometida a ele por Deus, perfeito, galera? É um território assim hostil, vamos dizer assim, muito do caminho é desértico, então falta água. É uma viagem bem longínqua que ele fez o queridíssimo Abraão. Mas porque ele era uma terra prometida por Deus. Perfeito? E aqui eu quero que vocês tomem cuidado com o tal do proselitismo. E eu vou tomar esse cuidado nessa aula. E o que é o tal do proselitismo? É quando alguém bate na sua porta. Vou dar um exemplo muito claro que vocês vão entender. Testemunha de Jeová bate na sua porta, fica te enchendo a paciência porque ele quer falar sobre aquilo. Então, o esforço contínuo para converter alguém, fazendo com que essa pessoa pertença a determinada religião, seita, doutrina ou catequese. Nada contra as testemunhas de Jeová, perfeito? Mas o esforço contínuo acaba sendo uma coisa que não é muito legal, certo? Você falar de coisas boas, falar de religião. A religião, galera, você vai sempre trazer uma mensagem positiva. O problema é a interpretação do ser humano, correto? Às vezes um ser humano interpreta de forma diferente e aí não é muito legal, pode levar para um extremismo, perfeito? Então, vamos tomar cuidado com o proselitismo. Aqui não vamos propagar nenhuma religião, não vamos fazer nenhuma propaganda e não vamos converter ninguém aqui, perfeito? Vamos apenas entender o conflito. Para a gente entender o conflito, é bom a gente lembrar do Abraão. Então, em certo momento, ele chegou em um lugar parecido com isso aí, certo? E aí, meus queridos, ele tinha ouvido de Deus que essa era a terra prometida para ele, perfeito? Nessa tal terra prometida,
Deus pediu para que ele fizesse um sacrifício do seu filho, queridíssimo Isaac, perfeito? Era o filho que ele tinha tido com a sua esposa Sara, e a gente vai entender mais um pouco aqui, aprendendo um pouco sobre a descendência de Abraão. Então, Abraão é o pai de todas as religiões monoteístas, as 3 principais religiões monoteístas. Ele é o cara que inaugura o monoteísmo, perfeito? Então, o Abraão ele vai ter uma escrava, Agar, e junto com essa escrava ele vai ter um filho, que é o tal do Ismael. E o Ismael é reconhecido por ser o patriarca do povo árabe. Por quê? Agar foi expulsa ali da tenda de Abraão, enfim, tem todo um rolê. E Ismael é muito conhecido por ser o patriarca do povo árabe. Ele vai dar origem ao povo árabe. Árabe o que é? Que nasceu na Península Arábica, ou que muitas vezes o pessoal confunde com o islâmico. Não, árabe é só quem nasceu na Península Arábica, fala a língua árabe, perfeito? Tem aquela etnia árabe, se reconhece como árabe, perfeito? E aí Abraão também, na história bíblica, vai ter a sua esposa Sara, de idade avançada, que vai dar origem a outro filho deles, que é aquele que Abraão foi sacrificar, mas Deus não permitiu que sacrificasse o seu filho Isaac. Tá ali com 2 S, mas é com 2 A, perfeito? Isaac, então, ele é o pai reconhecido do povo hebreu. Isaac vai ter um filho também, que é o outro grande patriarca, que é Jacó. Jacó vai ter uma historinha, enfim. Jacó vai dar origem ao nome Israel. Então, se vocês querem saber a origem do nome Israel, procurem lá no Gênesis. Tá lá em algum capítulo que eu não sei decor. Tá lá no Gênesis na Bíblia ou na Torá, no livro sagrado do judaísmo. Vocês vão encontrar a mesma coisa. Uma passagem que Jacó luta com Deus, enfim, e Deus dá o nome de Jacó de Israel. Então, a partir daí surge Israel, o nome Israel. Então, Israel desenrola toda essa história de Israel, então, das 12 tribos, enfim, vocês têm que... são assuntos assim que vocês teriam que pesquisar por conta própria ou para uma próxima aula, perfeito? Vai ter toda a história das 12 tribos, o povo hebreu vai ser escravizado no Egito, enfim, vamos ter todo esse rolê. Mas, nesse meio tempo, enquanto os hebreus já tinham voltado do Egito, né, estavam na sua terra prometida, o rei Nabucodonosor, da Babilônia, segundo, ele vai levar os hebreus para a escravidão na Babilônia, certo? Então é a nossa primeira diáspora do povo judeu. Então na Babilônia foi feito escravo pelo rei Nabucodonosor. A segunda diáspora é conhecida por ser propagada pelos romanos, perfeito? Cerca de 70 a.C. A primeira diáspora, se eu não me engano, é aproximadamente 400 a.C. A segunda diáspora são os romanos que a praticam pelo esse queridíssimo gordinho aí, fofinho, general Pompeu, que acabou destruindo o templo, enfim. Todas essas histórias são pormenores que muitas vezes são importantes, mas não temos tempo para tratar aqui, ok? Então, o Pompeu, ele leva todos os espólios que tem dos judeus para Roma, perfeito? O motivo de Roma enriquecer, de prosperar, é justamente os espólios judaicos. Maravilha? Então, para a gente iniciar o assunto aqui dos dias de hoje, trazendo para os dias de hoje, né? Por que eu contei toda essa história? Porque esses dois povos, o povo árabe, descendente de Ismael, igual eu expliquei, e o povo israelense, o povo hebreu, descendente de Isaac. Isaac teve Jacó, e Jacó virou Israel, vai dar origem ao Estado de Israel, perfeito? Então, o Estado, o que é um Estado? É um país, perfeito? Um país. País, Israel. Quem nasce lá é o quê? Israelense. Qual a etnia da maioria da população? Não é uma regra isso aqui. A maioria da população é a população hebraica, aquela que descende de Isaac e de Jacó, perfeito? A religião predominante lá é o judaísmo. O Estado palestino não é reconhecido pela maioria dos países, por poucos países ele é reconhecido, mas é um Estado, perfeito? A nacionalidade de quem nasce lá é palestina. A maioria do povo lá tem etnia árabe e praticam a religião do Islã. A maioria, não quer dizer que isso é uma regra também, perfeito? Existem, no Estado de Israel, existem árabes vivendo em Israel? Perfeitamente existe. Existem islâmicos vivendo em Israel? Perfeitamente existe. Assim como o contrário
também é verdadeiro, certo? É uma mistura, gente. E aqui eu coloquei a relação com o Brasil, certo? Então o que acontece? Após a Segunda Guerra Mundial, gente, os judeus que sofreram tanto, né, o Holocausto, eles vão procurar um lugar para viver porque na Europa não dá mais. Eles têm o medo de viver na Europa e a solução encontrada é voltar para a Terra Prometida lá de Abraão. Então, em 1947, a gente tem a fundação da nossa queridíssima ONU e tal. A gente vai ter a intermediação da ONU para a fundação do Estado de Israel e do Estado palestino. E o importante diplomata brasileiro que participou, que propôs, que abriu a sessão, foi o nosso queridíssimo Graça Aranha, que está nessa foto à esquerda. E à direita nós temos nosso queridíssimo presidente Getúlio Vargas, certo? Do Estado Novo, tão conhecido por fundar Petrobras, Companhia Siderúrgica Nacional, enfim. Qual que era a proposta da ONU? Fundar 2 estados. O Estado Árabe, que seria o Estado Palestino. Aqui esse é o plano da ONU, é um mapa que a ONU mesmo produziu, perfeito? Então, em laranjinha ali, a gente vai ver o Estado Palestino, que vai compreender a região de Acre, certo? Lá ao norte, mas vai compreender boa parte do que é ali a Judéia, vamos dizer assim, os lugares onde Jesus andou, para ficar mais próximo da nossa realidade aqui, perfeito? Então, toda essa região aí, em laranja, até o sul, ali, até a cidade de Jerusalém, vai ser um importante ponto árabe. O que acontece? Jerusalém é a proposta para a ONU, está em branco ali, a proposta como um estado neutro, uma cidade neutra, em que os dois pudessem ir e vir, perfeito? E ao sudoeste vamos ter essa faixa de Gaza, assim, e a fronteira com o Negev. O deserto do Negev seria ali a fronteira do Negev com o Sinai ali, enfim, a parte do Sinai seria mais palestina, a parte do Negev seria mais israelense, enfim. E ao norte lá a gente vai ter o Tiberíades, o lago do Tiberíades, Haifa, Yafa, vamos ter Tel Aviv, uma cidade litorânea, importante polo econômico do Estado de Israel hoje, perfeito? Então, em 1947, a ONU propõe essa criação do Estado palestino. Entretanto, os países árabes vizinhos e o próprio Estado palestino dão início a uma série de conflitos. Então, eles invadem Israel revida, e a gente vai ter a mudança de todas essas fronteiras que a ONU propõe. Correto, galera? Aqui, então, como cada país votou em 1947, a mais a título de curiosidade aqui, nós vamos ter a favor o nosso país, o Brasil, e, curiosamente, a União Soviética, rival na época dos Estados Unidos, votou a favor da criação, certo, do Estado de Israel. E aqui os países árabes todos ali que a gente observa, né, com uma luazinha, um símbolo islâmico ali, a maioria desses países árabes, então Iraque, Paquistão, Síria, Turquia, Irã, enfim, de maioria islâmica, eles votaram veementemente contra a criação do Estado de Israel, perfeito? Aqui uma linda foto de Jerusalém, a cidade antiga e a cidade nova. Então, a cidade antiga, a gente pode ver ali o Domo de Ferro, que vai ser um importante ponto. Só deixa eu ver isso. O Domo de Ferro vai ser um importante ponto para a gente poder entender essa treta toda. Por que esse Domo de Ferro é importante? Porque Jerusalém, igual eu falei, é sagrada para as 3 religiões. Para os judeus, por que é sagrado para os judeus? Porque é o lugar onde Abraão teria sacrificado Isaac. Também é o lugar onde foi construído o Templo de Salomão, o Templo de Davi, certo? Em que o nosso queridíssimo Nabucodonosor, nosso general Pompeu, destruíram o templo, certo? Então temos aí esse problema, ela é sagrada para os judeus, por isso, até hoje nós temos um muro só do templo, que é o famoso, único pedaço que restou do templo, vamos dizer assim, que é o famoso Muro das Lamentações, perfeito? Para os muçulmanos é o lugar sagrado, pois é onde Maomé teria ascendido aos céus. Notem que Jerusalém seria a terceira cidade sagrada para o Islã, certo? Eles têm como cidade maior, ou cidade mais sagrada, vamos dizer assim, Meca, Medina, perfeito? E depois seria Jerusalém. E aos cristãos, porque é o lugar onde Cristo teria feito suas pregações, ok? Então esse é o Monte do Templo, o famoso Monte do Templo, onde está construída uma mesquita islâmica, lugar que teria sido construído o templo judaico lá da época de Salomão. Perfeito, galera?
Dando sequência, então, aqui a gente observa uma foto mais atual, a região da Palestina. Então, como eu falei já lá no começo, é conhecido como Cisjordânia, por ser uma fase de transição entre o território israelense e o território jordaniano. Aqui a gente vê o muro, né, que separa justamente Jerusalém, hoje muito dominante, né? Israel tem o domínio de Jerusalém e constrói esse muro para que os palestinos não invadam, de certa forma. Ok? Essa é a visão de Israel. Então aqui a gente vai ter a ocupação da Palestina, né? O Estado palestino. Esse mapa aqui eu coloquei mais a título de curiosidade, não é um mapa muito correto não. Mas enfim, palestinos e judeus sempre viveram lá desde Abraão, perfeito? Desde 2000 anos antes de Cristo. Desde 2000 anos eles dividiram aquela terra, certo? Não tem por que dividirem agora. Então, o que a gente propõe aqui quando a gente estuda é sempre uma ação de paz, é sempre intermediar um conflito, é sempre ver os dois lados e entender que eles precisam dar as mãos, igual fizeram há pouco, resolveram o conflito, fizeram um cessar-fogo, certo? Então é isso que a gente tem que procurar sempre a humanidade, procurar defender os direitos humanos, procurar o mínimo de conflito possível, perfeito, galera? Então, de maneira geral, Israel obteve a ampliação do seu território original proposto pela ONU. Por quê? Porque muitos países árabes invadiram Israel revidou, e Israel era muito patrocinada pelos Estados Unidos, ok? Até hoje, muitos países não reconhecem a Palestina como Estado independente. O Brasil é um dos países que encabeça e defende a criação do Estado palestino e a divisão de Jerusalém, apesar de não fazer relações diplomáticas com Jerusalém. Aqui eu coloquei mais um mapinha para a gente ter uma noção mais ou menos atual. Aqui vamos ver que poderia retratar a década de 90 aqui, certo, galera? Então a gente vai ter aquela faixa, a famosa faixa de Gaza, território palestino, e vamos ter a Cisjordânia ou a Palestina ali, né? Que hoje a gente sabe que já não ocupa todo aquele território ali que está em vermelho, ok? Israel já colonizou, vamos dizer assim, já invadiu esses espaços, enfim, e já tomou dos palestinos a sua terra, ok? Então os territórios em vermelho representam a Palestina, em amarelo o Israel, perfeito? Aqui estão nossas referências, era isso que eu tinha para hoje, muito obrigado pessoal, dúvidas manda no fórum, e estamos aí para lhes ajudar.